Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. O Senhor trouxe um tema ao meu coração. O tema é a graça do sofrimento. Parece meio esquisito, né? Existe graça no sofrimento? Mas é isso que nós vamos estar falando hoje. A graça do sofrimento. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, a partir do capítulo 5. Quem quiser acompanhar, está aí no data show e no telão. A palavra do Senhor diz assim: pois todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens e constituído a favor dos homens, nas coisas pertencentes a Deus, para que ofereça tanto dons como sacrifícios pelos pecados, o qual possa condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois que ele também está cercado de enfermidades. E por esta razão, deve tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelos pecados. Ninguém arroja para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como também foi Arão. Assim também Cristo não se exaltou a si mesmo para ser feito sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, nos dias de sua carne, tendo oferecido preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, ao que podia salvá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E após o sofrimento, tornou-se autor da salvação salvação eterna para que todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Coloca a mão sobre o seu coração, mais uma vez, e fale assim: Senhor, nesta noite, eu abro o meu coração para receber da Tua palavra, para reconhecer e reconheço que só o Senhor é Deus. E nesse momento, eu calo a minha alma para ouvir a sua voz. Amém? Quantos estão com frio aqui? Meu irmão, parece que enquanto meu pé não esquenta, parece que meu corpo inteiro não esquenta. Você é assim também? Então, vamos aquecer um pouquinho. Dá um abraço aí, pelo menos em 2 ou 3 pessoas aí. Abraça, aquece ele aí, né? Dá um abraço, mas dá um abraço bem gostoso. Para aquecer. Aleluia. Se você já abraçou pelo menos 3 pessoas, pode se assentar. Glória a Deus. Quem já abraçou pelo menos 3 pessoas, pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Fica perto do irmão. Não fica sozinho. Fica perto de alguém aí para te aquecer. Amém? Para uma noite fria dessa, que deve estar uns 10 graus, mais ou menos. Por aí, né? Está uma delícia. Para mim podia ser assim o ano inteiro. Gosto demais do frio. Verdade, amo o frio. Olha só. Quando nós abrimos esse texto, né, que nós lemos do verso 1 até o verso 10, nós vamos ver que ele está falando, comparando Jesus com o sumo sacerdote Arão. E como sumo sacerdote, o sumo sacerdote é aquele que uma vez no ano ia até o Santo dos Santos para oferecer o sacrifício para todo o povo. Esse dia era chamado de Yom Kippur, né, o dia da expiação. E ele ia nesse lugar para oferecer sacrifícios por todos. E ele está comparando Arão com Jesus, que Jesus fez exatamente isso por nós. Mas há um detalhe, e que eu fiquei por alguns dias pensando, que está no verso 8. Hebreus capítulo 5,
No verso 8 diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só que interessante que está esse versículo. Jesus, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E há uma pergunta que fica no ar, né? Ora, se Jesus é perfeito, por que precisou aprender a ser obediente? Fiquei pensando nisso alguns dias, né? E quando eu fico com um texto, eu vou para comparar um texto com outro texto, e quando nós olhamos assim, parece assim, será que Jesus teve que aprender a obedecer? Afinal de contas, Jesus não era rebelde, ou será que era rebelde e teve que aprender pelo sofrimento a obedecer ao Pai? E aí eu fui para o texto, para o grego, né? E no grego emaphém ou epatem, né? Quando fala ali dessa forma, no grego aprendeu, é essa palavrinha aí, empaphém. Ou seja, Jesus aumentou a sua obediência porque perseverou, mesmo passando por muitas dificuldades, mesmo passando por muitos sofrimentos. Então, uma boa tradução desse versículo, nós podemos dizer o seguinte: embora Jesus fosse filho, expressou, manifestou, agiu em obediência quando teve que passar por sofrimentos. Essa é uma boa tradução, eu vou ler de novo. Embora fosse filho, Jesus, embora fosse filho, expressou, manifestou, agiu em obediência quando teve que passar por sofrimentos. Então, quando lá no verso 8, ele está falando que Jesus aprendeu a obedecer, na verdade é expressar. O grego ali é expressou, manifestou a sua obediência. E agora, quando nós olhamos, queridos, é tremendo o que Jesus, pela palavra do Senhor, está nos ensinando. Um pastor americano, Kennedy Hagin, ele disse certa vez o seguinte: temos que ter fé diante de uma posição determinada, e uma posição determinada de obediência diante do sofrimento, pois é a nossa reação que vai determinar vitória ou derrota. Vamos todos juntos a ler? Vamos lá no 3, 1, 2, 3, bem alto. Temos que ter fé e uma posição determinada de obediência diante do sofrimento, pois é a nossa reação que vai determinar vitória ou derrota. Jesus, ele disse certa vez aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, no mundo tereis sofrimento. E diante do sofrimento, queridos, que nós passamos, eu não sei qual é o seu sofrimento, é que dependendo da nossa reação, dependendo de como nós vamos expressar a nossa obediência ou a nossa desobediência a Deus, é que vai nos garantir, é que vai traçar o nosso caminho de vitória ou derrota. Muitas pessoas, quando estão passando por algum sofrimento, muitas pessoas, quando estão passando por alguma dificuldade, eles querem chutar o balde, não querem mais na igreja, não querem mais fazer mais parte do louvor, não querem mais fazer parte do ministério, não querem mais fazer parte de alguma coisa, porque estou passando por uma grande dificuldade, então é melhor eu me retirar, porque é muita luta. Mas quantas vezes eu já ouvi isso no ministério de intercessão? Bruno, no ministério de intercessão é muito problemático, no sentido assim, eu entro para orar e eu começo a passar por luta. É assim mesmo, meu filho. Não é só ministério de intercessão, não. Qualquer chamado que o Senhor tem para nós, nós vamos passar por sofrimento. Jesus chegou aos seus discípulos e disse: olha, vocês serão perseguidos, muitos de vocês serão mortos, muitos de vocês não irão passar por grandes derrotas e sofrimentos. Ele virou para João, aliás, para Pedro, e disse assim: olha, Pedro, hoje você vai para um lugar para o outro, mas quando você ficar velho, você vai para lugares que você não quer, porque as pessoas vão levar você, pegar no seu braço e vão levar você para lugares onde você não deseja. É um sofrimento para Pedro, e diz a palavra, na verdade, diz a tradição, que quando Pedro foi morrer, ele decidiu ser morto de cabeça para baixo, porque ele não achava honroso ser morto como Jesus na cruz, mas na cruz de cabeça para baixo.
diante do sofrimento que nós passamos, queridos, a maneira como nós vamos obedecer ao Senhor, é que vai garantir a nós vitória ou derrota. Eu quero lembrar a vocês, e já fiz essa ministração aqui, alguns sofrimentos de Jesus, principalmente sobre os 7 lugares que Jesus derramou o seu sangue. O maior sofrimento de Jesus foi na cruz do Calvário. Quando nós lemos Hebreus no capítulo 5, no verso 8, que Jesus, ele expressou a sua obediência ao Pai diante do sofrimento, queridos, muitas vezes nós olhamos para Jesus e podíamos dizer assim, Jesus jamais iria pecar. Não, queridos, Jesus poderia pecar assim como eu e você pecamos. Embora Jesus não tivesse a semente do pecado, Jesus também podia cair em pecado, pois ele mesmo, em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 4, nos mostra que ele foi tentado. Então, mas o que garantiu Jesus sempre foi a posição de obedecer, por mais difícil que fosse. Então, eu quero passar os 7 lugares que Jesus derramou o sangue, que o primeiro lugar que Jesus derramou o sangue foi no Getsêmani, como está escrito lá em Lucas 22, 44. Quando ele diz assim, Senhor, se possível for, passe de mim este cálice, passe de mim esse sofrimento. Eu costumo dizer que o cálice de Jesus foi tão alto que foi e voltou o cálice. E Jesus, calado a matadouro, foi morto. Esse foi o primeiro lugar, queridos. Jesus não morreu apenas na cruz do Calvário. A primeira morte de Jesus foi aqui, no Getsêmani, onde ele foi... a palavra Getsêmani significa esmagar, onde a alma de Jesus foi esmagada. O primeiro lugar foi no Getsêmani. O segundo lugar em que Jesus ele sofreu, ele foi esbofeteado no Sinédrio, e no Sinédrio era só judeu, e Jesus era judeu. Então ele foi esbofeteado pela sua família, ele foi ignorado pela sua família, foi rejeitado pelos seus irmãos, dos que eram de sangue, no sentido de que eram os próprios judeus que estavam ali, rejeitaram a Jesus. Esse foi o segundo lugar em que Jesus derramou o seu sangue. E qual foi a posição de Jesus? Obediência e obedecer ao Pai. O terceiro lugar em que Jesus derramou o sangue dele foi na coroa de espinho. E a coroa de espinho, queridos, um pastor trouxe para mim uma coroa de espinho e mostrou os espinhos, do tamanho, é maior do que o meu dedo, isso aqui, maior do que esse dedo aqui meu, né? Do dedo indicador, maior do que um dedo de um homem adulto. E conforme eles batiam na cabeça de Jesus, aqueles espinhos entravam mesmo no cérebro de Jesus. Você imagina o sangue sendo derramado. E lembrando que Jesus, lá no Getsêmani, ele começou a suar sangue. Então, os seus poros, a sua cabeça estava aberta. E conforme colocava aqueles espinhos, caía mais ainda, entrava mais ainda, queridos. Qual foi a posição de Jesus? Obedecer ao Pai. Ele ficou em silêncio. Em quarto lugar em que Jesus derramou sangue foi nas chicoteadas. Lá em João capítulo 19, no verso 1, nós vamos ver Jesus, ele foi chicoteado. Naquele momento, queridos, o chicoteamento de Jesus foi tão alto, tão profundo, que começou também a sair sangue de Jesus. Lembra que as garras eram feitas de chumbo, então conforme batia, rasgava, né? A pele de Jesus era rasgado. E o que Jesus fez? Obedeceu, ficou em silêncio. O quinto lugar em que Jesus derramou sangue foi quando pegaram a mão de Jesus e colocaram os cravos nas mãos de Jesus. Os cravos nas mãos de Jesus ali, o prego, foi o quinto lugar onde ele derramou o sangue dele. Lembrando que mão significa autoridade. E nós, você e eu, nós só temos autoridades no nome de Jesus, porque Jesus, ele renegou a sua autoridade para obedecer ao próprio Pai. E o sexto lugar foi os pés de Jesus. Os pés de Jesus estavam ali, naquela cruz do Calvário, pegaram então e colocaram os cravos nos pés de Jesus. Passando ali, os pés
significam que é lugar de posse. E quando ele foi colocado, os pés de Jesus foi colocado o prego, queridos, estava declarando que eu e você temos autoridade de tomar posse no nome de Jesus aquilo que é do Senhor, porque Ele sofreu isso por nós. Lugar de posse. Mas Jesus, nos seus pés estava sendo derramado sangue. E o sétimo e o último lugar é na lança, a lança do lado. Naquele momento, Jesus estava na cruz do Calvário, né? E conforme ele estava com as mãos estendidas, o corpo de Jesus se inclina. E o tórax de Jesus se inclinando pega no pulmão. E conforme vai passando, vai pegando no pulmão, o tórax perfura o pulmão de Jesus. E o pulmão, né, começa a se encher de água. E quase que Jesus morre de embolia pulmonar. E naquele momento, quando o soldado romano vê e fala, Jesus fala, eu tenho sede. Por isso que Jesus fala, eu tenho sede. Vai, o soldado romano pega uma esponja que limpava as fezes dos senhores daquela época rico. Pega aquela esponja, molha aquela esponja com vinagre e coloca para Jesus. Ele fala assim, você está com sede? Então pega isso daqui, essa esponja cheia de fezes, com vinagre, para você molhar a sua boca. É por isso que Jesus renegou, porque devia estar muito fedido. Então, naquele momento, o tórax de Jesus fazendo impulsionando o pulmão de Jesus, quando ele diz ali, Senhor, entrega o meu espírito, e vem a lança, pega a lança, a primeira coisa que sai é a água de Jesus, sai de dentro de Jesus água por causa do pulmão, e depois atinge o coração, né? Por isso que Jesus é o único que pode curar o coração, é o único que pode curar a alma. Quando nós olhamos esse sofrimento de Jesus, eu não sei você, mas cada vez que eu penso nesse sofrimento, eu glorifico o nome do Senhor, porque era para você e para mim estarmos lá. Quando nós olhamos para as religiões do mundo, toda religião, para você ter alguma coisa do Deus daquela religião, você tem que fazer alguma oferenda para ele. Quando você olha para a macumbaria, você tem que fazer, para ter alguma coisa daquela entidade, você tem que fazer alguma oferenda para aquela entidade para ele dar para você alguma coisa. Quando você olha para o budismo, a mesma coisa. Quando você olha para o espiritismo, a mesma coisa. Quando você olha para o paganismo, a mesma coisa. Tudo você tem que dar para receber daquele Deus. A diferença do cristianismo, ou a diferença do nosso Deus, é que nós não precisamos dar, porque Ele se deu por nós. A diferença é que Ele se ofereceu por você e por mim. Então nós não precisamos dar para receber, porque nós já somos abençoados com todas as sortes e bênçãos das regiões celestiais. Por quê? Pela morte de Jesus na cruz do Calvário, meu irmão. Por isso você não precisa comprar bênção. Por isso você não tem que ficar passando pelo sal grosso. Por isso que você não tem que ficar fazendo uma coisa, guardando um dia, guardando outro dia, para receber alguma coisa de Deus. Você não tem que ficar jejuando, você não tem que ficar orando para receber alguma coisa de Deus, não. Porque o Senhor, Ele já nos deu. Efésios capítulo 1, verso 3 diz que todas as sortes e bênçãos das regiões celestiais já foi determinado a nós. Então vira para o seu irmão e fala assim, você já é abençoado. Não, diga bem forte para ele entender isso. Você já é abençoado. Não, você não precisa correr atrás de pessoas, atrás de igreja, atrás de cartomante gospel. Você sabe o que é cartomante gospel, não é profeta por aí. Deixa o profeta vir na sua vida, meu irmão. Nós vamos ter quartas proféticas aqui. Você vai ver que é o mover de Deus aqui grande, em nome do Senhor Jesus. Mas deixa o profeta vir, não vai correndo atrás não, atrás de cartomante gospel, queridos, não precisa disso. Porque nós já somos abençoados, a bênção do Senhor já está estabelecida sobre nós, amém? Agora, Romanos, no capítulo 8, no verso 28, a palavra do Senhor diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós olhamos ali para a morte de Jesus, o que contribuiu para a morte de Jesus? O que a morte de Jesus contribui para nós e para o próprio Jesus? Porque olha quanto que ele sofreu. E de acordo com o sofrimento, ele expressou a sua obediência. Então eu quero falar sobre 4 propósitos do sofrimento de Jesus. Porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, eu quero falar aqui sobre 4 propósitos do sofrimento de Jesus. Primeiro propósito: Cristo sofreu por causa da justiça. Esse é o primeiro propósito. Cristo sofreu por causa da justiça. Romanos capítulo 5, no verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos juntos ler esse versículo? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, aqui escrito por Paulo estava escrevendo aos irmãos de Roma, e nós devemos lembrar que todo o conceito de lei que nós temos ainda hoje veio de Roma. Então, o tratado que Paulo vai fazer aqui, escrever aos irmãos de Roma, é lei. Principalmente ele vai pegar a lei para entender, para ensinar os que são gentios sobre a graça, e vai falar sobre a lei de Moisés para aqueles que são judeus. E quando ele vai chegar aqui, ele vai mostrar para eles, olha, qual é a consequência da graça e a consequência da lei. Queridos, por que nós temos lei? Você está aqui, lei. Estou falando lei, por exemplo, de trânsito. Nós estamos numa rodovia, tem uma lei, 100 por hora. Se você está dentro dessa 100 por horas, você está sendo justo ou está sendo injusto? Está sendo justo. Então, se eu ando dentro da lei, eu sou justo. Agora, estou numa rodovia e começo a andar a 120 por hora. O que eu estou sendo? Injusto. Se tiver lá um radar, me pega, vem a multa. E é terrível multa, né? Só quem pagou, quem sabe que o que é multa, é terrível, irmão. Misericórdia. Né? Mas veja, afinal de contas, por que precisa de lei? Qual é o motivo da lei? Obediência. Agora, a lei, ela só foi dada mesmo porque a pessoa não tem consciência. Porque se as pessoas tivessem consciência, cada um andava no limite que pode, mesmo sem ter lei, mesmo sem ter a quantidade que tem que andar numa pista. Se ele andasse de acordo com a consciência, para que não houvesse acidente, precisaria de uma lei? Precisaria ou não? Não. Por quê? Porque as pessoas têm consciência. Agora veja, Paulo vai trazer exatamente essa dimensão. Por que a lei foi dada lá com Moisés? A lei foi dada porque o povo judeu não tinha consciência do que podia e do que não podia. Principalmente porque o povo já tinha saído de lá do Egito, ha ficado lá 430 anos. Saiu do Egito contaminado pela idolatria, saiu do Egito contaminado por deuses estranhos, saiu do Egito contaminado por festas esquisitas, né? Saiu tudo dessa maneira aqui. Aí quando sai do Egito e vem agora aqui, o Senhor fala para ele: vou ter que dar uma lei para vocês, porque vocês não têm consciência do que é certo e do que é errado. Então a lei, as 613 leis de Moisés, foi dada para mostrar para o homem o que era certo e o que era errado. O problema da lei de Moisés é que ninguém consegue viver debaixo dessa lei. Vamos lembrar só dos 10 mandamentos, por exemplo. Vamos pensar um pouquinho, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é a primeira lei. Amar a Deus sobre todas. É fácil amar a Deus sobre todas as coisas?
Ó, se você se esforçar muito, você consegue. Mas tem que ter mais força. Tá. Aí você vai andando. Quarta lei fala guardar o sábado. Aí é fácil guardar o sábado? Irmão, se você se esforçar muito, você guarda o sábado. É difícil, mas guarda o sábado. Aí vai indo. Aí chega na 10ª lei. Alguém lembra qual que é a 10ª lei? Isso mesmo, razão. Não cobiçarás. Aí, irmão, é fácil não cobiçar? Aí você é uma irmãzinha, olha o cabelo daquela outra irmã e fala, ai, que cabelo lindo, pronto, cobiçou, pecou. Aí você olha assim e fala, nossa, aquele carro é maravilhoso, pronto, cobiçou. Aquela casa daquele irmão, aquela casa daquela pessoa é muito linda, pronto, cobiçou. É fácil você viver na lei? Não. Então o que ele está dizendo aqui? A lei é para nós sermos justos diante de Deus. Só que o homem não consegue ser justo diante de Deus pelas práticas da lei. Então ninguém é justificado pelas práticas da lei. Ora, a diferença entre o Velho e o Novo Testamento é exatamente essa. Você recebe bênçãos porque você praticou a lei. Se você vê lá Deuteronômio capítulo 27, capítulo 28, está dizendo lá, se você seguirdes todas essas palavras que eu vos digo, então virá sobre ti todas estas bênçãos. Está lá, Deuteronômio 28, do 1 ao 15. 21, aliás, do 1 ao 14. Aí Deuteronômio 28, do 15 até o 63... está falando, porém, se não ouvirdes a minha voz e não cumprirdes todas as palavras que eu hoje vos mando, então virão sobre ti todas estas maldições. E aí, meu irmão, nós temos 15 versículos sobre bênção, mas temos mais de 60 falando só sobre maldição. E aí o que acontece? Na lei, as bênçãos vem se a pessoa merecer. Então a bênção ela é meritocrática. Esta é a bênção. Agora, essa é a diferença da graça. O que significa graça? Favor imerecido. Você merece? Não. É graça, meu irmão. Favor imerecido. E é por isso que Jesus sofreu por nós. Ele sofreu por causa desta justiça. Então você não é justificado, você não é justo pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer, pelo que você está aplicando a lei ou pelo que você não está aplicando a lei. Mas você é justificado por meio da fé. Você e eu, nós somos justificados diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então você e eu, nós vamos chegar diante do Senhor, Ele vai falar, Senhor, eu não consegui praticar a lei, eu não consegui fazer isso. Aí o Senhor vai falar para você assim, você aceitou Jesus? Sim. Então tá bom. Mas Senhor, eu não consegui. Eu falei, eu sei. Então tá bom, por quê? Porque, queridos, a lei foi dada, é por isso que Paulo fala, o fim da lei é Cristo. A lei foi dada para apontar a Cristo. Então, quando nós temos Jesus como nosso Senhor, Ele é quem nos justifica. Por isso que a palavra fala, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele nos justifica. Então você é justificado pelo sangue de Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você não vai ser mais santo lá no céu do que hoje é aqui na terra. Porque tem gente que fala assim, lá no céu você... Não, meu irmão, você é santo aqui. O Senhor te fez santo aqui, porque você é santificado no seu espírito. E quando você estiver lá no céu, diante do Senhor, é o seu espírito, é o que você é. Você não é corpo, você não é alma, você é espírito. Por isso que você e eu, nós somos justificados pela fé. Vocês estão com uma cara para mim? Porque eu sei por quê. É porque a gente luta, e luta, e luta, e luta. E quanto mais você luta contra o pecado, mais o pecado está na sua porta para você pecar.
Mas quando você tem uma consciência, é isso que é graça, consciência de que Ele é quem me faz santo, uma consciência de que não é que eu faço, mas aquilo que Jesus fez por mim, então eu sou santificado, então eu sou purificado. E é o que Paulo fala, tudo é puro para quem é puro. Segundo ponto, Cristo sofreu pelo injusto. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 18, diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. Você pecou? Você pecou hoje, não pecou? Deve ter, né? Deve ter ficado bravo com o juiz da televisão, né, do jogo. Deve ter ficado bravo com algum irmão da igreja. Você pecou, né? Fala a verdade. Então, acontece que o Senhor, Ele já te fez justo. Você não é santo porque você não peca. Você é santo porque o Espírito Santo habita em você. Cresce no entendimento, querido, em nome de Jesus. Você não é santo porque você não peca. Você é santo pela obra de Jesus fez na cruz. Eu e você não temos nenhum mérito diante de Deus. Eu e você, nós não temos nenhum mérito diante do Senhor pelo que nós fazemos ou pelo que nós deixamos de fazer. Ah, Senhor, eu levei lá uma cesta básica para a pessoa, eu visito a turma que está no hospital, oro por eles, ó Deus, então eu sou justo. É nada. Você não é justo pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Você é justo pela obra de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nós chegamos diante do Senhor Deus em um nome de Jesus, e não no seu nome, nem no meu nome, ou no nome de qualquer homem, porque só o nome do Senhor é que se nomeia entre o céu e a terra. A Ele seja a glória para todos sempre, amém. Então, Ele sofreu para que você e eu, que somos injustos, nos tornássemos justos. Nos tornássemos justos. Você é justificado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer, mas é pelo que a obra de Jesus fez na cruz do Calvário sobre a sua vida. Terceiro ponto, Cristo sofreu no Espírito. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 27, no verso 46 diz: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós olhamos para Jesus e nós dizemos assim, né? Por que Jesus morreu? Qual o motivo de Jesus dizer ali: Senhor, o Senhor me abandonou? O Senhor me esqueceu aqui. Por que Jesus, Ele fala assim, por que o Senhor me desamparou? Por que o Pai desamparou Jesus? Por quê? Por quê? Por causa do seu pecado também. Mas eu quero que vocês entendam uma outra dimensão bíblica. Vamos supor, aqui está Jesus na cruz, amém? Visualiza aqui, ó, Jesus está aqui na cruz. Jesus está cheio de pecado, sim ou não? Está cheio de pecado, do meu e do seu pecado. Está cheio de pecado. Deus Pai é santo, amém? Ele é santo. Ele é santo. Ele não tem santidade. Ele é santo. Se o Pai se aproxima de Jesus, que é o seu filho, que está cheio de pecado, o que ia acontecer com Jesus? Ele iria virar uma fumacinha no Hades, para que o filho pudesse completar e obedecer o Pai. O Pai sabendo de que se ele se aproximasse do filho, ia trancar para sempre Jesus no Hades. Então o próprio Pai o desampara. O Pai desampara o Filho por amor ao Filho. O Pai desampara, Deus Pai desamparou Jesus naquele momento por amor ao Filho, para que o Filho
para que Jesus expressasse obediência ao Pai. Por isso ele sofreu no Espírito. Aqui Jesus morre no Espírito. É uma separação. É o único momento em que o Pai se separa do Filho. Ele morreu no Espírito para que você e eu, nós jamais ficássemos distante de Deus. Queridos, a santidade nós só conseguimos porque nós andamos com o Senhor. Enquanto você conhece um ditado que nós dissemos: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Quanto mais nós andamos com o Senhor, mais parecido com Ele nós ficamos. Quem nos santifica não somos nós. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Por isso que é o Espírito Santo, Santo, Santo. É Ele quem nos santifica e não as nossas próprias obras. E conforme nós vamos ouvindo a voz do Espírito, é que nós vamos tendo cada vez mais santidade. A pergunta é: como que está a sua comunhão com o Espírito Santo? Qual é a sua comunhão com o Espírito de Deus? Ou você não tem percebido que Ele está do seu lado para falar com você? Sabe qual a diferença entre nós, os testemunhas de Jeová? Os testemunhas de Jeová falam que o Espírito Santo é uma energia e trata o Espírito Santo como uma energia. Mas nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, que nós podemos falar, que nós podemos conversar, mas não tratamos o Espírito Santo como uma pessoa. Tratamos Ele como uma energia. Então nós vamos na igreja, levantamos a mão, recebemos o poder, né? O mover do Espírito. E aí acabou o culto. Tchau, Espírito Santo. Até semana que vem, se eu vier, tá? Eu não sei que vai vir, pode ser que chegue uma visita, não venha no culto. Não tem não tem condição de ter comunhão com o Espírito Santo desse jeito. Por isso que você cai em pecado. Por isso que você não consegue e vive uma vida ardente fora da presença do Senhor. Quarto ponto é: Cristo sofreu para inaugurar a nova aliança. Glória a Deus. Cristo sofreu para inaugurar a nova aliança. E diz a palavra, Mateus capítulo 26, verso 27 e 28 diz: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós estamos debaixo desta aliança. Temos uma aliança com o Senhor e é uma aliança de sangue. Portanto, esta aliança derramada na cruz do Calvário sobre nós, queridos, faz com que nós venhamos a viver uma nova dimensão na lei. É isso que é interessante em Gálatas, Paulo falando, ele diz: a lei, ela é como um tutor, ela é como aquele que vai guiando até chegar o dia perfeito, até chegar o tempo perfeito, até chegar à maturidade. Então quem vive na lei ainda é imaturo. Se você precisa de alguém falando assim: não faça isso porque é pecado, não faça aquilo porque é pecado, não faça isso porque é pecado, você ainda é bebê. Mas se você tem uma consciência daquilo que pode e daquilo que não pode, você vai saber aquilo que agrada o coração de Deus, vivendo de uma maneira que obedecendo ao Senhor. Então, conforme você vai tendo essa maturidade, este batismo de consciência, esse batismo de responsabilidade, você vai crescendo em Deus, você vai se desenvolvendo no Senhor e vai chegando à maturidade, e você vai saber dizer: isso eu não quero, isso eu quero, isso é do Senhor, isso não é do Senhor, porque isso agrada e isso não agrada o coração do Pai. Este é o poder da nova aliança. Nós temos agora um nível de intimidade com o Senhor, que nós sabemos do que Ele gosta e do que Ele não gosta. Meu Deus do céu, será que estou falando grego aqui? Você está entendendo? Por isso que nós temos que sair da religiosidade e entrar na maturidade em nome do Senhor Jesus. Na maturidade de saber daquilo que o Senhor quer para nós. Agora, a pergunta:
pergunta que nós queremos fazer é: qual o propósito do sofrimento de Jesus? Nós vimos que diante do sofrimento, ele expressou a sua obediência. Diante do sofrimento, Jesus ele expressou ao Senhor e estabeleceu o propósito dele. Foram estes 4 pontos: fazer do justo, fazer do injusto justo, trazer a justiça, para que nós não venhássemos mais a sofrer no Espírito, e para inaugurar uma nova aliança. São pelo menos esses 4 pontos que nós vamos ver o propósito, além do que nós já vimos. Agora a pergunta é: qual foi a consequência desse propósito de obediência? Qual foi o resultado desse sofrimento? Hebreus capítulo 5, no verso 9, vai dizer o seguinte: e após o sofrimento, tornou-se autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Eu vou ler de novo. E após o sofrimento, tornou-se autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Jesus sofreu, padeceu, e ele expressou a obediência diante do sofrimento. E porque ele expressou obediência ao Pai diante do sofrimento, o próprio Pai faz com que o meio pelo qual alguém aqui na terra possa ser salvo seja tão somente por Jesus. Jesus é o autor da salvação de todos os homens, simplesmente porque decidiu obedecer ao Senhor. Porque Jesus, no meio do sofrimento, obedeceu ao Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 22. Aí você pode vir solar aqui. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 22, diz o seguinte: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitados os anjos e as autoridades e as potências. Por causa do sofrimento de Jesus, e diante do sofrimento Jesus expressou a obediência. Ele está à destra de Deus Pai. Por causa da obediência do Senhor, ele está acima de principados, potestades e poderes. Por causa da obediência de Jesus, fez com que Jesus estivesse acima de tudo e de todas as coisas, o qual o único nome se pode se nomear aqui na terra não seja outro a não ser o próprio Jesus. O que eu quero trazer hoje, queridos? Uma reflexão. Qual é o seu sofrimento hoje? Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando como sofrimento. Mas Jesus, ele deixou para nós aqui exemplo de que quando passasse por qualquer sofrimento, a obediência ao Pai é a garantia da vitória. A obediência à palavra é a garantia da conquista. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Talvez o seu sofrimento hoje seja com o seu esposo que não está aqui na igreja. E talvez você pense assim: acho que eu também vou parar de ir porque meu esposo não está na igreja. Mas a palavra do Senhor nos garante que a obediência deve ser primeiramente a Deus e depois ao seu esposo. Se o seu esposo faz aquilo que não está dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra, não é para você obedecer. Nós devemos sempre obedecer à palavra, o que o Senhor tem para nós, como consciência bíblica, como consciência daquilo que o Senhor tem para nós. Talvez você esteja passando por um sofrimento na sua vida financeira, e a primeira coisa que talvez você pense é: não vou entregar mais o meu dízimo, mais a minha oferta, mais a minha primícia. Não vou entregar.
Queridos, é diante desse sofrimento que nós devemos expressar a nossa obediência ao Senhor. Talvez o seu sofrimento está por não ver um filho aqui na igreja, ou se está vendo seu filho, você ao mesmo tempo está vendo seu filho como um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E você está sofrendo por isso. Talvez você esteja sofrendo porque você quer ir ao mundo e ao mesmo tempo quer estar aqui na igreja. A estes, posso dizer para vocês que eu já passei por isso. Um desejo de ir ao mundo ou ficar na igreja. Eu estava orando e o Senhor ministrou no meu coração para contar uma experiência que eu passei com o Senhor. Aos meus 15 anos de idade, eu passei por uma grande depressão. Tem gente que pensa que crente não passa por depressão, crente passa. Tive que passar por uma psicóloga, tive que tomar remédio. Graças a Deus nós tivemos aqui na igreja pessoas que nos orientaram, que nos ajudaram. Na época a irmã Maria Alice estava nos auxiliando. E uma coisa que tinha no meu coração era: Senhor, eu vou para o mundo, vou para a igreja. Porque estou na igreja desde os 6 anos de idade. Então essa incógnita estava. Eu estava 15 anos de idade, queria conhecer o mundo, queria saber o que o mundo tinha, que queria. E aí eu fiz um pacto com o Senhor. Falei: Senhor, eu vou por durante um mês, acho que um mês, 15 dias, uma coisa assim, um tempo. Eu vou todos os dias, eu vou orar por durante 1 hora. E nesse tempo eu preciso que o Senhor se revele a mim. Porque isso vai mostrar para mim se eu continuo com o Senhor ou eu vou para o mundo. Eu preciso, Senhor, de uma experiência com o Senhor nova. Eu preciso, 15 anos de idade, queridos, não faz muito tempo, tá? Mas eu fiz isso com o Senhor. E todos os dias, queridos, eu trancava no meu quarto, porque assim, eu chegava da escola, eu chorava, ficava da 1 até 8 horas da noite, todo dia chorando, em depressão. Aí eu falei para o Senhor, Pai, eu não quero isso para a minha vida. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. E aí eu entrei no quarto e fiz esse propósito. Falei: Senhor, eu vou ficar aqui orando. Eu entrei em oração, entrei em jejum. E as minhas maiores experiências de adolescente foi com o Senhor. As minhas maiores experiências na minha juventude foi com o Pai. E eu lembro, me marcou, e eu nunca falei isso, talvez aqui no púlpito, mas o Senhor me falou: fala hoje. E eu lembro que eu estava ajoelhado, chorando. Eu falei: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ter a minha experiência contigo. Eu não aguento mais esse sofrimento na minha alma. Eu não aguento mais esse sofrimento no meu coração. Deus, eu preciso ter mais de Ti. Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. Eu não sei, mas eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor trabalhe aqui no meu coração. Eu já falava em línguas, eu já comecei a falar em línguas. E de repente, queridos, estava só eu sozinho em casa. Só eu. Estava orando. E Deus me abriu os olhos espirituais. E a porta do meu quarto se abriu. E eu levei um susto. E uma voz dizia: abre os olhos. E eu abri os meus olhos e eu vi os pés de Jesus, com aquela marca. E uma sandália brilhante nos pés de Jesus. Uma sandália. E o Senhor falou assim: continue nessa posição de joelho. Porque a única maneira de você ser curado, restaurado, é nessa posição, sempre de joelhos. Por isso, para mim, Jesus não é religião. Para mim, Jesus é real porque eu vi, não só porque eu vi, porque eu sei de quem eu estou falando.
Ele é mais real para mim do que você é para mim. Jesus, o único que pode ser adorado. Naquele dia, eu falei para o Senhor: Pai, a partir de hoje eu renego o mundo, eu não quero viver no mundo, eu não quero. Eu quero viver para o Senhor. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas na vida do cristão não tem sofrimento. O crente não passa por sofrimento. O crente passa por desenvolvimento de fé. Se você está passando por um sofrimento, é porque Deus quer desenvolver a sua fé. É porque Deus quer te levar para um outro nível de fé. Deus quer te levar a um outro nível na presença dEle. A palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 1, no verso 2 ao 4 diz: meus irmãos, tende grande alegria, grande gozo, quando passardes por sofrimento, sabendo que a prova da vossa fé, veja só, o sofrimento está ligado à provação de fé, opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O sofrimento te leva a viver de uma forma completa diante de Deus, a ter uma vida em desenvolvimento diante do Senhor. E Romanos capítulo 8, no verso 18, diz o seguinte, eu gostaria de chamar o pessoal do louvor já aqui. Diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Eu vou ler de novo. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Aquilo que você está passando hoje, seja alguém que falou mal de você, seja alguém que te humilhou, seja alguém que não quer o seu bem, seja alguém que fez alguma coisa contra você, não se pode comparar com aquilo que Deus tem para você e para mim lá na glória. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no Rei da Glória. A nossa esperança está no Senhor. Nós não somos daqui. Você não entendeu ainda que você não é daqui. Nós somos só de passagem nesse lugar. Porque o lugar para a vida do cristão é ao lado de Deus Pai. O lugar da vida do cristão é ao lado do Senhor, em que Ele está preparando uma morada para você e para mim, em que as ruas são de ouro, o mar é de cristal, e os muros são de pérola, e o seu nome está escrito nas palmas do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas eu sei de uma coisa: o Senhor, Ele está contigo. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Ainda que você passe pelas ondas do mar da vida, o Senhor está com você. E se o mar não se abrir, Ele vai fazer você passar por cima. Se você estiver passando pelo sofrimento, é o sofrimento que Deus está permitindo para você e eu estarmos com a nossa alma ajustada diante do Senhor, para desenvolvermos a nossa obediência ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que te conhece, que te fez, que te formou e que te chamou pelo nome, dizendo: tu és meu filho, eu te chamo e eu sou aquele que te amo. Seja qual for o seu sofrimento, olha para a cruz e saiba, como diz a palavra em Romanos, que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Se com Ele morremos,
também com Ele seremos ressuscitados. A palavra que o Senhor tem para você é palavra de ressurreição. A palavra que o Senhor tem para você é uma palavra de transformação. Saiba, o Senhor está contigo, ainda que possa a lua te esmagar, o sol te esmurecer, ainda que possa a doença vir, Ele está do seu lado e do meu lado. Ele está com os anjos acampando ao nosso redor. Então somente nesse tempo de sofrimento, expresse a sua obediência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja louvor, a Ele seja a manifestação para todos sempre. E se eu fosse você, eu levantava da sua cadeira e glorificava o nome do Senhor, porque Deus está abrindo caminhos nesta noite, Deus está restaurando, Deus está transformando e Deus está trazendo cura. Recebe, 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 recebe. Entre em oração em línguas, entre em oração em línguas. Adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adore, glorifica, glorifica, porque o Senhor já te deu a vitória. Estende a sua mão, estende a sua mão e pela fé fala em nome de Jesus. Nesta noite eu declaro: o Senhor já me fez mais do que vencedor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor.